queria trazer essa pergunta, que é o tema da palestra, né? Quando o guerreiro está ferido, quem o socorre? Você já parou para pensar? Talvez, quem aqui da área militar aí já foi? Eu sei que o Márcio, o Fabrício também, né, Fabrício, né? Mais alguém assim? Puxa vida, você está no campo de batalha. Aqui o Brasil, graças a Deus, não fica se envolvendo nessas brigas assim, mas está no campo de batalha. Um soldado é ferido. Quem o socorre? Ah, feriu, salve-se quem puder. Não, tem um treinamento, né, para isso. Né? Existe, em primeiro lugar, o companheiro ali, ele não pode deixar um companheiro ferido. Né? Depois tem um médico, tem todo um treinamento, um protocolo para isso acontecer. Mas, primeiramente, é interessante, o pessoal chama de buddy, né? Tem o buddy que é o companheiro de batalha. Então, se caso ferir o seu companheiro, você pode dar vida por ele. Você dá vida por ele, porque você não vai deixar ele no campo de batalha ferido. Mas, na realidade, nós homens, qual que é a nossa tendência? Geralmente, quando está ferido? Continuar lutando. Ah, tá sangrando, mas vamos lá. Você pode... Não, mas vamos lá. Deixa que eu me cuido depois. Ou se isolar, né? Também. Não, peraí, não preciso de ninguém. Qualquer dificuldade que o homem tenha, a maioria dos homens, e eu me incluo nisso, o que é? Deixa que eu dou um jeito. Eu resolvo a parada. Fato é que eu trouxe aqui uma ilustração, um homem consultando o mapa. Hoje a gente não precisa. Graças ao bom GPS, você não precisa perguntar onde ir. Mas quem aqui já passou por uma experiência de estar dirigindo um carro numa outra cidade, sua mulher está do teu lado e você se perde. E a mulher fala assim para você, aquela frase que nenhum homem gosta de ouvir. Para num posto e pergunta. Parece que isso cai como uma ofensa. Ela te xinga quando ela fala isso. Como se a gente dissesse assim, você está duvidando da minha capacidade de voltar para a rua certa? Eu vou gastar um tanque de gasolina e vou andar 300 quilômetros, mas eu vou achar o lugar certo. Mas não é mais fácil parar e perguntar? Mas veja bem, por que isso? Por que a gente é assim? Hoje o GPS, e tem gente que está com o GPS ligado, o cara muda até a voz, não põe a voz de mulher, que é para nenhuma mulher mandar nele. Põe a voz do homem ali, é ou não é? Então, isso nós chamamos do que, gente? Da ilusão da força contínua. Nós temos uma ilusão que, eu acho que o Oscar que falou, né? Questão de, estou ferido, mas eu vou continuar lutando. Eu não paro para fazer o machucado, fazer o curativo e tal. Não, mas cara, você tem que parar. Não, eu vou continuar. Cara, mas se você continuar, você vai lá na frente, você vai ter uma hemorragia, você vai ter um choque e vai cair. Ah, não, mas a gente não para e não pede ajuda. O ego, aquela coisa de eu dou conta, deixa comigo, só me segue. Cara, e então começa com essa ilusão da força contínua. Devido a quê? Tem raízes culturais, tem raízes sociais que mostram que existe um mito do guerreiro invencível, não tem? Você assiste Gladiador, o cara não morre. O cara leva uma lança assim, agora morreu, ele vai cair. Aí o cara vai lá e mata o leão. Você fala assim, não é possível. Se enfiar um alfinete na minha barriga, eu caio. O cara levou uma lança, atravessou nas costas dele e tira. É o mito do guerreiro invencível. E a gente fala, uau, é o super-herói, leva ali, James Bond. Quem aqui já assistiu o filme de James Bond? O cara não morre, o cara né? Capaz de ele pegar, tirou, né? MacGyver, lembra do MacGyver? Né? O cara, ele pegava a bala que entrou no coração dele, ele tirava com a bala e fazia um avião com a bala e saía voando. Então assim, é o mito do guerreiro invencível. E a gente cresceu vendo isso, que aí você conseguia vencer qualquer coisa, que você não precisava de ajuda, você era super-herói. Não é assim? Filho, papai é o super-herói. E a gente quer que nossos filhos nos vejam como super-heróis. E super-herói pede ajuda? Pedir ajuda é sinal de fraqueza. Parar para cuidar da ferida, sinal de fraqueza. O papel social do homem, o homem provedor, né? O homem que cuida, o homem que resolve. Tanto é que a gente sempre fala disso aqui. Às vezes a tua mulher chega para você e fala alguma coisa. Compartilha alguma coisa. Fala de alguma coisa que ela está sentindo, uma coisa que ela viveu, alguma situação. O que a gente, como homem, faz? Quer dar uma solução, quer resolver. Eu acho que você fez errado, você não deveria ter feito isso. Assim, se eu estivesse no teu lugar, você não fez certo. Eu já te falei por 10 vezes a mesma coisa e você não faz a coisa do jeito certo. Ela não queria, ela queria só que você ouvisse.
E tem o papel social do homem que é resolver as coisas. Estou ali para resolver. A gente entra em briga que não é nossa. A gente luta lutas que não são nossas. Você vai lá e o que é? Eu entro ali. Está tendo um... Já viu confusão? Porque eu acho que torcida, briga de torcida. Gente, assim, você fala assim, e depois fala que o animal é irracional, né? Briga de torcida. Dois começam a brigar. Quando você vê, tem 1.500 brigando. O cara compra uma briga que não é dele. Eu, quando era jovem, tinha um conhecido que ele saía à noite. Sabe para quê, gente? Para brigar. Ele saía para arrumar confusão. Ele falava assim, se eu voltar para casa e não tiver brigado, não tiver estourado uma garrafa de cerveja na cabeça de alguém, eu não volto. E arrumava confusão. Aí você fala assim, cara, que luta que é essa? Que briga que é essa? Você nunca viu uma mulher fazendo isso, né? Eu vou sair de casa, vou puxar o cabelo de outra. Não. Tem homem que sai de casa para fazer confusão. Volta. Qual cemitério? Perdi contato, cara. Não lembro. Nunca mais ouvi falar dele. Pode ser. A pressão para não mostrar vulnerabilidade. Nós crescemos assim. Quem aqui já ouviu do seu pai, talvez os mais velhos, homem não chora, engole o choro. Homem não chora, para de chorar, parece menina, parece criança. Para de chorar, que negócio é esse? Mariquinha. Gente, nós não temos sentimentos, né? O homem não tem emoção, o homem não tem. Chorando em casa, apanha. Você já viu? Tem um meme que é engraçadinho, um menininho chegou assim, eu só apanhava na escola. Aí, meu pai me colocou no judô. Hoje eu apanho na escola e no judô. Então, assim, a pressão para... Não pode levar desaforo para casa, não pode ser vulnerável, não pode mostrar fraqueza. Então, tem um aspecto, uma raiz cultural e social muito forte nisso, né? A confiança em um sistema. Sabe por que o homem não pede ajuda quando está perdido? Porque buga o sistema. Qual que é o sistema? Eu vou do ponto A para o ponto B. Aqui. Opa, deu um desvio de rota, bugou o sistema. Quer dizer, o homem confia num método, num sistema. Eu vou fazer isso dessa maneira. Se acontece alguma coisa diferente, ele buga. A gente buga, opa, peraí. Errado. Não, essa rua não é a mesma. Onde que vai? Tanto é que, às vezes, o GPS é engraçado. Hoje nem tanto, porque está com a internet, mas quando era o GPS nativo ali, já aconteceu, eu chegar numa rua assim, a rua é sem saída. E eu falo assim, não, se o GPS falou que é para sair, eu vou arrumar uma saída. Quase que eu entro na garagem do cara. Porque assim, o sistema bugou. Aí eu olhava para o mapa e olhava assim, acabou a rua. Mas o mapa dizia que era atravessar. Falei, acho que eu vou atravessar pelo quintal do cara que chega lá. Porque assim, o sistema, a gente confia no sistema. A gente confia num método, num processo, né? E nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. As consequências dessa ilusão da força contínua, qual que é? Primeiro, desgaste físico e emocional. Quem aqui já brigou com a esposa porque não quis parar no posto para perguntar na rua? Todo mundo, né? É um desgaste emocional, né? Você está indo viajar, passear, aí você briga e fica o resto da viagem bicudo porque você não quis parar no posto. Eu deixei a minha no posto. Aí ela desceu para ir no banheiro, deu abastecida, eu fui embora. Quando eu comecei a conversar, não respondi. É um desgaste físico e emocional, né, gente? O isolamento, né? Deixa que eu resolvo, deixa comigo. A gente se isola, deixa sozinho. Não, eu vou para o isolamento. E as cicatrizes invisíveis, né? As feridas ali, que a gente não se dá ao direito de que nós não temos uma força contínua. Tem dia que você vai acordar fraco, tem dia que você vai acordar fragilizado. Isso não é mimimi, não. Você é ser humano, gente. Você não é o super-homem que só a criptonita faz ele ficar fraco, né? Às vezes um estresse, ou às vezes acordou mal. E aí, o que a gente faz? Né? Às vezes nada. Toca a vida para frente. Então existe essa ilusão da força contínua. O homem tem que ter força contínua, a gente tem que estar sempre bem. A gente tem que estar sempre dando, sempre fornecendo, provendo. Isso é uma ilusão, né? E fugas e disfarces. Aí entra aquilo lá, está tudo mal, você está mal, mas você tem que chegar na empresa e se mostrar que você está bem. Está tudo ruim, está tudo complicado, mas você põe aquela máscara de super-herói e chega e fala, está tudo bem? Tudo ótimo, se melhorar estraga. Mentiroso, falso, não está bem. A gente não tem
cara, eu tô com dificuldade, eu não estou bem, queria conversar, queria bater um papo. Gente, quem faz isso? Quem faz isso? Ligar para um amigo e falar assim, cara, posso bater um papo com você? Vamos tomar um café? Queria compartilhar com você, aí eu estou passando por uma fase difícil, complicada. O duro é que às vezes você fala isso, o outro fala assim, já vai pedir dinheiro. Falar que está passando uma fase complicada, difícil, sabe o que é, cara? Eu estou meio ocupado. Então, que tipo de relação que é essa? Tudo se resume a dinheiro. O problema do homem é dinheiro. Né? Então, assim, é como se... Não, eu queria conversar com você, estou passando uma dificuldade, uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade, uma crise, não sei, estou com uma crise existencial, tudo não está fazendo sentido, eu não sei, eu trabalho há 20 anos com a mesma coisa, 30 anos, estava querendo mudar de trabalho e não tem coragem, sei lá, qualquer coisa. Não, a gente fica lá sofrendo, né? Então, e vai para fugas e disfarces. Aí que muitas vezes a gente vai para a terra do, sabe aquela síndrome de Peter Pan, né? Do nunca. A gente vai para o mundo da ilusão. Como a gente não consegue lidar com a realidade, a gente vai para a ilusão. Quais são as ilusões? Álcool, prazeres, pornografia, vícios, jogo. Porque assim, o mundo real não está legal. Aí eu vou para um outro tipo de mundo, que é uma fuga, ou um disfarce. Cara, não vejo a hora de chegar no final de semana, colocar a camisa do meu time, ir lá no campo e gritar, extravasar e xingar o juiz. Aí eu chego em casa mansinho assim. É uma fuga. Não estou dizendo que toda vez que você vai no campo, não estou dizendo, mas pode ser uma fuga. Você participar de alguma coisa, pode ser uma fuga. Participar de um grupo. Não, eu vou sair com meus amigos, vou jogar bola na quarta-feira. O pessoal da área de saúde aqui sabe que se você não faz nada durante a semana, você vai lá, joga, tá gordo pra caramba, tá com os colesterol tupindo as veias, aí você vai jogar bola na quarta-feira e tomar cerveja e carne depois. Isso é um bomba relógio, explosão ali, né? Então, assim, é para fazer um exercício, me entenda, eu não estou condenando quem joga bola, mas estou falando assim, faça com consciência, que às vezes você não pode estressar teu corpo em 40 minutos e passar o resto da semana sem fazer nada, né? Então, assim, é uma fuga. Talvez o futebol de quarta-feira seja mais uma fuga do que uma necessidade de estar com amigos, de bater papo, pelo menos eu saio de casa um pouco. Veja a hora. Tem aquela máxima, né? Vou jogar futebol com os amigos, né? Então, mas todo dia? Não, estou me preparando para ser atleta, né? Mas com 50 anos? Não, time de sêniors, né? Sempre tem alguma desculpa ali, né? Então, as consequências de uma ilusão de força contínua vai anestesiando a vida da gente. E onde que o guerreiro se fere? Porque todo mundo aqui, gente, nós lutamos, certo? Quem aqui não tem batalhas? De todos os tipos. Acho que ninguém está assim e fala, nossa, não tem batalha, minha vida assim é deitar na rede e aproveitar a vida. Tem as batalhas da nossa mente, batalhas relacionais, batalhas emocionais, batalhas espirituais, batalhas com nossos filhos, tem batalhas. Nós vivemos, então por isso que eu falei, guerreiro ferido, porque nós estamos no campo de batalha, né? Agora, onde que ele se fere? Onde que um guerreiro se fere, né? O homem tem muito... Né, no sentimento de inadequação, de rejeição, de buscar também fugas para situações de rejeição. Que tipo de rejeição? Às vezes rejeição passada, rejeições familiares. Às vezes foi rejeitado pelo pai, a figura do pai, todos nós aqui, pelo menos a maioria, somos pais, avós. A falta de um pai, o que pode gerar no caráter, no comportamento de um jovem, de um adulto, que isso vai se reverberar lá para frente, a rejeição, o sentimento de inadequação. Sempre eu não estou adequado, não me sinto bem. Às vezes você vai ver esse sentimento, ele vem do pai que nunca validou. Você não vai dar nada na vida. Você é um bola murcha, você é isso, você é aquilo. Então, isso é uma ferida que muitas vezes os homens carregam lá da infância, da juventude, e não trata. Por quê? Porque eu aprendi que não posso chorar. Eu aprendi que eu não posso manifestar fraqueza. Falar que eu, com 50 anos de idade, falar que eu tenho feridas emocionais do meu pai, que o meu pai causou em mim quando eu era criança ou jovem, isso é muito mimimi. Eu tenho que engolir isso e seguir para frente. Quem disse, gente? Nós somos seres emocionais, nós somos seres espirituais, emocionais, e sim, podemos ter sentimentos de inadequação, porque fomos rejeitados em alguma situação, às vezes relacional, às vezes
um trauma no relacionamento, causou um sentimento de rejeição na pessoa. Então, há sim feridas que estão ali, que nem eu pus esse muro aqui. Tem ali, gente, uma trinca. Ah, não, é só que o tempo passa. Não passa. O que acontece com a trinca, gente, se não tratar ela? Ela aumenta, pode derrubar o muro uma trinca, né? Outra, o fracasso, essa ilusão de que nós temos que ser sempre vencedores, a força contínua. Você fracassa, quebra uma empresa, um negócio que você fala, quebrei. Lógico que você vai sentir fracasso, vai se sentir fracassado. Puxa, não fui bom o suficiente para levar essa empresa adiante. Mas isso não quer dizer que você é um fracassado. Você pode ter perdido uma batalha, mas não perdeu a guerra. E às vezes o homem, gente, quando perde uma batalha, para ele é assim, perdi a batalha, perdi a guerra. Não, você perdeu a batalha, você não perdeu a guerra. E aí vem aquela síndrome do impostor, já ouviu falar? Ah, não, nada do que eu faço é bom, tudo que eu faço dá errado, eu sou uma mentira. Eu não, você começa a aceitar certas afirmações que são da tua mente. E eu creio muito que o inimigo lança dardos justamente nessa área. Você não tratou? Veja, eu quero derrubar um muro. Eu olho um muro assim. Eu vou bater onde nele para quebrar? Aqui, gente? Onde que eu vou bater para quebrar esse muro? Aqui, cara. Às vezes com o pé eu derrubo ele. E você acha que o inimigo não vê as nossas fissuras? Ele vai falar, aqui está fraco. É aqui que eu vou. É aqui que eu vou lançar um dardo. É na mente. Aí você leva, síndrome do impostor. Ah não, sentimento de rejeição, comparação. Poxa, meu amigo lá que se formou na 5ª série comigo, pô, o cara tá ali, ó, tá dando tudo certo, parece que família linda, maravilhosa, a empresa tá crescendo e tá tudo em ordem, eu aqui que eu tô patinando, eu sou um impostor, eu não vale nada, eu não sei o quê. Comparação. Ah, mas eu tô ali, nossa, eu tô lá na igreja, eu vou todo domingo na igreja, eu sou o primeiro que chega e sou o último que sai da igreja. Espiritualidade mecânica, pode ter. Sabe o que é espiritualidade mecânica, gente? É você cumprir uma tabela, um evento social. Vou na igreja todo domingo. Sou bem resolvido com Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Você pode ir na igreja todo domingo e não ter relacionamento nenhum com Deus. Cria-se uma espiritualidade mecânica e aí você fala assim, porque eu não me abro nem com Deus. Gente, a gente tem esse poder. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Dependendo da relação que você teve ou tem com o seu pai, é a mesma relação que você tem ou teve com Deus. Às vezes uma dificuldade de se abrir com o pai pode refletir numa dificuldade de se abrir com Deus. Aí Deus sempre fica longe. Deus sempre é o Deus que está ali e eu estou aqui. E a gente nunca assume a figura, a identidade que a gente tem em Cristo. Nós somos filhos, nós saímos da escravidão do pecado, das trevas, e fomos para o reino da sua luz. Deus tira lá do lodo, do lamaçal, e nos põe como filhos. Nós somos filhos adotados de Deus, porque o filho unigênico é Jesus. Mas por adoção, Deus nos adota como filhos. Olha que coisa linda isso, gente. E a gente acha que não, que meu pai é minha boca, meu pai não dá conta. Dá conta, se abra com ele. Você já chegou e já se ajoelhou no teu quarto, só você, pôs a face no chão e chorou diante de Deus e falou assim, Deus, eu estou desesperado, não sei o que fazer. Pai, eu estou te chamando, pai, me ouve, eu estou aqui, eu estou fraco, não sei mais, não aguento, está doendo. Rei Davi, gente, era perito em fazer isso. Pisou na bola, fez um monte de coisa errada, Davi, né? Mas ninguém pode falar que Davi não se quebrantava diante da presença de Deus. Não rasgava o coração dele diante de Deus. Tanto é que Deus olha para ele e fala o quê? Esse é um homem segundo o meu coração. Tem gente que olha até assim, nossa, mas Davi, adúltero, matou, fez isso, fez aquilo. Mas assim, uma coisa ele tinha, era arrependido. Ele chegava na presença de Deus como ninguém. Só leu os salmos. Grande parte dos salmos escrito por ele. Então, a gente olha que a espiritualidade mecânica nos afasta de Deus, né? Então, a gente se fere aqui e vai dardo. E a trinca do muro vai aumentando. O silêncio, a solidão, não falar com ninguém, engolir. E você sabe que isso somatiza, gente? Muitas doenças autoimunes, ela vem do quê? Disso, de solidão, de culpas enterradas. Nossa, mas tem uma coisa que eu fiz que ninguém sabe. Nunca falei para ninguém, mas nunca nem abri para Deus. Mas está lá enterrado. Isso pode somatizar no teu corpo, dando alguma coisa que a gente não sabe. Você sabe que tem um estudo, gente, que mostra que
Até 2030, acho que vão aumentar em 120% os casos de câncer. Não vou dizer que todos os casos de câncer têm origem emocionais, mas muitos sim têm. Tem questões alimentares, ambientais, tem uma série de coisas, mas emocionais sim também. O que são? Justamente você engole algumas coisas que você não põe para fora. Não põe para fora. Culpas enterradas, que a gente não chegou nem diante de Deus ainda para pedir perdão. E não se perdoou. E não pediu perdão para quem a gente ofendeu e nem para Deus. A gente está ferido. Então, está ali, está lá dentro. O que acontece com uma infecção, com um ferimento interno que você não cuida? Está ali, está purulento, da febre. Começa, de alguma hora vai começar a vazar. Então, essa ferida vem também do silêncio, da solidão, de culpas enterradas. Homens sangram por dentro, morrem em silêncio e chamam isso de força. Eu vi essa frase e é forte, né? Você sangra, você está com uma hemorragia interna. Mas eu falei, não, mas eu aguento. Eu sou aquele gladiador que levou uma lança no meio do estômago, atravessou minhas costas, mas eu vou continuar. Deus fala para fazer isso? Para, vamos tratar a ferida. E a gente chama isso de força. A gente vê isso e fala, cara, olha o cara, meu, com uma lança no meio da barriga. O cara é bom demais, né? Aí passa 10 passos, pô, cai duro. E a gente acha que isso é força. Não é força, né? Isso é onde o guerreiro se fere. E aí tem as fugas do ferido. Então assim, estou ferido, estou sangrando, não procurei ajuda. E aí entra os disfarces, as fugas, as máscaras, né? Em contrapartida a essas fugas, temos o quê? O caminho da cura. Então, por exemplo, trabalho excessivo. Pode ser uma fuga. Eu vou me afundar no trabalho. O pessoal já fala assim, afundar no trabalho. Já é pejorativo, né? Eu já estou mal, mas eu me afundo mais no trabalho. É uma fuga. Eu vou trabalhar até às 11 da noite, porque aí eu não lido com a realidade, né? Então o trabalho pode ser uma fuga. E o trabalho fica sem propósito nenhum. O único propósito do trabalho é fugir, né? A pornografia, o álcool, qualquer tipo de vício aqui, gente, também pode ser uma fuga, um disfarce para alguma coisa, para amenizar uma situação que talvez você não consiga ainda identificar. O caminho da cura qual que seria? Uma intimidade verdadeira, uma intimidade com Deus, uma intimidade com as pessoas, poder ser vulnerável, poder chegar para um amigo e abrir o coração, né? Isso também é um caminho de cura. Uma raiva constante. Você conhece gente que vive com raiva? Meu, o cara acorda de manhã com raiva. Tá tudo bem? O cara se ofende com a pergunta. Como que pode estar tudo bem? Não está vendo? Assim, é uma raiva de tudo. E isso é uma fuga também, porque é um mecanismo de defesa do ego. Está dizendo assim, nem perguntem, nem chegar perto que vai levar. Se chegar no meu espaço aqui, então a raiva... Não vou nem chegar, o cara... Tá bom. É bom mesmo que não chegue. Bom mesmo. Cria juízo, tá? Porque bateu, levou aqui, hein? Tá bom? Então, quer dizer, qual que seria o caminho da cura? A vulnerabilidade curada. Você mostrar a vulnerabilidade e falar, cara, não estou falando para você abrir para todo mundo, chegar com um megafone e dizer na praça o que você está... Saber com quem você chegar, com amigos, pessoas de confiança, tenho certeza que tem, e poder compartilhar, que seja um amigo, gente. Eu sempre faço essa provocação, você tem um amigo mas não é aquele amigo de festa, de churrasco. O amigo que você pode chegar assim, ligar e falar assim, cara, eu estou mal. E o cara fala assim, estou indo aí, vamos conversar. Aquele cara que se ligar 3 horas da manhã, ele pega o carro e vai na sua casa. Você tem alguém assim? Se não tem, gente, procura. Não precisa ter a galera. Não, eu tenho um monte de amigo. Nossa, a maioria, vou dizer uma coisa para vocês, a maioria dos nossos amigos são amigos de festa. A coisa complicou, sobra 1 ou 2 ali. Então, a religiosidade automática que eu falei, né? Eu vou para cumprir tabela, eu frequento ali, mas, nossa, me dá um sono. Eu chego ali, eu sento e fico olhando o relógio, e aí, é para levantar, aí levanta, aí senta, aí levanta, aí senta, aí sai do culto. Sobre o que falou hoje? Foi um trecho ali da Bíblia. Acho que é foi legal, foi entre Gênesis, foi aquele livro lá entre Gênesis e Apocalipse. Teve aquele livro lá, não lembro, mas foi bom, foi bacana, foi jóia. O pastor estava bem legal. O controle obsessivo, medo de perder o controle da situação, medo de perder o controle da família, o controle das finanças, o controle, não dou um passo, o controle excessivo.
E a gente tem uma falsa sensação de controle, né, gente? A gente não controla nada. Eu sempre falo assim, eu tenho certeza que eu vou sair daqui hoje e vou chegar em casa? Tenho certeza? Não, vou dirigindo devagarzinho, paro nas esquinas, olho, não cometo nada. Eu não tenho essa certeza. Eu não tenho esse controle. Então, a dificuldade de entregar, de confiar, fala, Deus, é com o Senhor. Né? Eu sempre falo assim, vamos lá hoje à noite? Se Deus quiser, vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir à noite. Não sei se eu vou conseguir. Então, esse controle obsessivo é uma fuga, né? A sensação de domínio. O isolamento social também. Estou de saco cheio de todo mundo, não quero ver ninguém. Não quero. Se isola. Por quê? Porque talvez vai que o cara começa a perguntar se está tudo bem. Vai que o cara me confronte. Vai que ele me mostre. Vai que ele... Não sei. Então eu fico na minha ali. Cara, eu e meu celular. Tranquilo. Agora com a IA ainda. Bato um papo longo. Faço uma conversa com a IA. Ela me entende. Se aprender a cozinhar, então eu peço divórcio, né? Porque só falta, né? Dá até para ter bebê. Eu pego um bebê reborn e aí, pronto, monto uma família, né? Gente, é fuga. É fuga. É um isolamento, ao invés de uma comunhão sincera, que dá trabalho se relacionar com as pessoas. Dá trabalho, a gente pensa diferente. A gente aceitar o contraditório e poder argumentar sem brigar. Eu falo assim, eu gosto de azul. Você gosta, e você? Eu gosto de amarelo. O que você tem contra o azul? Não é assim que funciona? Né? Que negócio? É anti-azul? # somos todos azul. Aí você fala assim, para que isso? Por quê? É um isolamento, é uma fuga. Humor sarcástico. Sabe aquele humor assim, que sempre está zombando? Nada, isso aí... Dá nada, não. Você chega lá todo feliz, né, para um amigo, você fala, cara, consegui. Isso aí não dá nada, não, cara. Isso aí, ilusão. Isso aí, eu já fiz isso aí, já tive isso aí, já fui, não. Eu lembro que uma vez eu tinha comprado um carro, assim, eu tinha um vizinho, assim, eu estava feliz que comprei o carro, né? Aí o vizinho foi lá e falou, nossa, comprei essa bomba. E o cara nem amigo meu era, né? Para chegar ali, né? Vai pegar fogo disso aí, né? O cara fala, só porque era um Tempra, né? Então, assim, você fala, tudo bem, mas eu não tenho, acabou, você fez um humor sarcástico, né? Tudo vê o lado ruim da coisa, né? Você fica, aí você fala assim, isso também é uma fuga, porque assim, o que eu estou dizendo? Se não está bom para mim, não vai estar bom para você também. Se não está bom para mim, para você também vai estar bom. No dia que estiver bom para mim, aí eu vou pensar em ficar feliz com você. E eu sempre falo assim, que o amigo você conhece nas tuas vitórias, não nas suas derrotas. Aquele que se alegre na tua vitória. Porque às vezes quando você está baixa, cara, e hoje, infelizmente, com mensagem, né, aquele relacionamento também longe, a pessoa assim, só vou orar por você, e nem ora. Aparência de sucesso é o ter, né? Então, eu ponho uma máscara ali, o cara está boleto, vencido, ferrado, mas tudo bem, tô ali tranquilo, tô bonito na fita, né? Vou comprar. Por quê? É uma aparência de sucesso, porque eu não quero mostrar, né, vulnerabilidade. E o caminho da cura é uma vida com autenticidade. Ativismo religioso, esse tempo secreto com Deus, que é o caminho da cura, comparação constante, que beira ou até já chega no nível da inveja. Deve estar roubando. Está mexendo com dorgas. Esse aí, como assim? O cara começou a trabalhar ontem, já está assim. Ixi, eu que ralo, eu declaro, pago todos os meus impostos. Claro, tudo sonegação. Isso aí está mexendo com o que não deve. Né? Comparação constante. A identidade firmada em Cristo vai mostrar quem você realmente é. A autossuficiência, eu dou conta do recado. Agora, o caminho da cura é a dependência do Espírito, é se quebrantar na presença de Deus. O silêncio emocional é uma fuga. A confissão, o discipulado é o caminho. Esse silêncio de não abrir as emoções, não mostrar vulnerabilidade, são fugas do ferido. Quem não cura, disfarça. Fugas aliviam, a verdade cura. Então, gente, repete isso. Quem não cura, disfarça. A verdade cura. Agora, eu posso viver uma vida de disfarce. Dando uma maquiagem, dando uma maquiada, passando um paninho ali, mas não curando realmente. Porque a palavra diz o quê sobre a verdade?
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você quer ser curado? Você quer ser liberto? É conhecer a verdade. Quem que é a verdade? Jesus. O que ele fala? Que ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma vida, ele é a vida. Então, você quer conhecer, quer se libertar, quer ser curado? É intimidade com Jesus, gente. Simples, né? Fácil, nem sempre, mas é simples. Quem socorre o ferido? A palavra de Deus diz em Salmos 35, 17 e 19, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Livra de algumas angústias, gente? Não, de todas as suas angústias. Não tem nada, não tem impossível para Deus, não tem angústia que Deus não dá jeito, né? Perto está o Senhor dos que têm o quê? O coração quebrantado e salvam o espírito, faltou o S aqui, os do espírito oprimido. Aqui fala, perto está o Senhor do que o coração não se quebranta, ele é forte, tem uma força contínua. Não, o poder de Deus se aperfeiçoa onde, gente? Na nossa fraqueza, não na nossa força. Quando a gente não entender isso, gente, a gente nunca vai ser um homem segundo o coração de Deus, nunca vai ser um homem de verdade. Sempre a gente vai ser um homem segundo o coração do outro homem, na expectativa do outro homem. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas as angústias e livra de todas as aflições. É uma garantia que a gente tem. Quem que socorre o ferido, então? Quem que é o nosso companheiro de batalha? Quem está o Bud? Quem que é o nosso que está ali do nosso lado? Quem que é o médico que nos vai atender? Quem que é o nosso comandante? A palavra diz, nosso general, quem que é? É Cristo. Fala muito da batalha e o nosso comandante, né, nessa batalha é Ele. Quem que socorre o ferido? Está aqui. A resposta está aqui, nesses Salmos. E os passos para buscar, acabando aqui, gente, os passos para buscar o socorro no Senhor, né? Depois você pode até ler, né, cada um desses versículos, mas primeiro passo, a confissão sincera. Confessar. Salmo 32, 5 diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confissão. Tem alguma coisa lá de dentro, gente, que você carrega há anos, que nem diante de Deus você confessou? Ah, mas é tão, nossa, Murilo, é tão sujo, é tão ruim. Confessa. Porque ele livra de quê? De todas. Não tem algo que Deus vai falar, nossa, filho, você fez isso? Ah, isso não dá. Já vai para o inferno hoje. Não. Deus sabe já, antes de você falar. Buscar a sua presença. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É entrega. Entregar o fardo, em Mateus 11, nos diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente fica carregando fardo que não é nosso. O fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é leve, ele é manso e humilde de coração. Entrega a vulnerabilidade com irmãos. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Está ferido? Confessa, ora um pelo outro, que você vai sarar, vai haver cura, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. A obediência prática, quinto passo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Um passo para buscar o socorro do Senhor. Adoração mesmo que ferido, em Abacuque de Deus, mesmo que a figueira não floresça, ainda assim me alegrei no Senhor. Ainda que a figueira está ali, não está florescendo, ainda que eu estou ferido, ainda assim eu me alegro no Senhor, porque eu sei que Ele vai me tirar disso, eu sei que Ele vai me curar, eu sei que Ele vai me resgatar. E esperar com fé, em Isaías 40, 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Está cansado? Está difícil? Está exausto? Espera com fé no Senhor. Eu falei no começo que fé não exercitada é igual músculo, fica flácida. Exercício de fé. E às vezes Deus nos permite passar por provações para nós exercitarmos a nossa fé e esperarmos nele com confiança, porque aí sim a gente vai renovar as nossas forças. E nós vamos voar altos como águias. Isso é promessa de Deus.
Consequências de lutar ferido e sem ajuda. Já viu luta? Que o cara está ali, você vê o ringue lá, tá vermelho, tanto sangue. E o cara fica ali. A gente precisa lutar assim? Deus pede para a gente lutar assim? Não, gente, vai ali e pode, derrama teu sangue. A única vez que Deus pediu para derramar sangue foi para o filho dele, para de uma vez toda. Então ele não pede para nós derramarmos o sangue por ele. Jesus fez isso. E muitas vezes a gente quer lutar ferido e sangrar até o final, e sem ajuda. A ferida que não é tratada, o que acontece? Ela piora. Gente, isso é fato. Você pode ter uma lasca aqui no dedo. Se deixar inflamar, aquilo lá vira um pus aqui, que você tem que furar, tirar todo aquele pus. Né? Cansaço não reconhecido vira burnout. Não, eu estou cansado. O cara está 10 anos cansado, 15 anos cansado. Vira burnout, vira infarto, vira AVC, vira um monte de coisa. Tristeza ignorada vira depressão. Não, eu só estou triste. Lógico, tem gente que fala assim, estou depressão. Às vezes você não está em depressão, você está triste. Tristeza, tudo bem. Mas assim, a tristeza que você ignora... Quanto tempo você está assim? Faz já 1 ano já. Que eu não tenho vontade de levantar da cama. Cara, você pode estar em depressão. Vamos dar nome certo. Não, isso aí é coisa de fresco. Depressão, não. Isso é coisa quem não tem fé. É uma manifestação física. Às vezes é um desequilíbrio químico. Raiva mal resolvida se torna amargura. Aquilo que lembra da raiva constante? Então não é mais quem vive em raiva constante, é o amargurado, que abre a boca, você fala assim, nossa, que azedume, sabe? Sei lá. Cara, não gosto dele. De quem que você gosta? De ninguém. O ser humano é tudo tranqueiro. Tá bom. Raiva mal resolvida se torna amargura. Silêncio vira isolamento. Mas eu gosto de uns momentos de silêncio, não estou falando desse silêncio. Mas assim, não falar para ninguém, tem homem que não fala, né? Já viu? E aí, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Legal. Legal. Semana passada eu falei com ele. E aí, cara, tudo certo aí? Tem algum problema com resolver essa questão? Era uma questão que eu tinha que resolver ali para casa. Vamos resolver. Não, o cara não falava. Eu falei, meu Deus, você não sabe se é timidez, o que é. Então tem gente que não fala, não compartilha. A ferida que não é tratada piora. O ciclo do guerreiro orgulhoso. Finge que está tudo bem. É a máscara. Evita pedir ajuda. Compensa com vícios ou desempenho. Não, eu vou ser o master. Implode. Não é explode, implode, né? Que é para dentro. Engole. Vira, depois vomita tudo. Né? Implode. Está sempre ali. Isso o que é, gente? Isso é orgulho. É o ciclo do guerreiro orgulhoso. Que não está ali. Está lutando, ferido, sem ajuda. E o preço da resistência, o que se paga? Perda da fé. Porque aí você já não exercita mais a fé. Fé para você já não existe. Você já nem sabe mais o que é fé. O distanciamento da família, dos amigos, das pessoas. Quando você vê, você está no meio ali do nada, isolado. Ninguém mais conversa, você não pede, não fala com ninguém. O risco de um colapso emocional, moral ou espiritual. Chutar pau da barraca mesmo. Agora já não dá mais. Vou sumir, como se isso fosse resolver. Fugir novamente, ir para a terra do nunca. A decisão, que aí eu quero que eu pensamos. Será que você está sangrando em alguma área da sua vida? Alguma questão que está ali ferida, que você não compartilha? Gente, a gente se reúne aqui para quê? Não é só para nós fazermos um evento. É para podermos afiar uns aos outros, ferro afiando ferro. A gente sabe o quanto que é difícil o homem se reunir, né? Eu sempre brinco assim, se fosse palavra de mulher, o evento, gente, Luciano, você tinha que quebrar as paredes aqui, ia ter que emendar com o salão lá, ia ter 1000 mulheres aqui. Vocês duvidam disso? Ia ter 1000 mulheres. Por que é difícil? Porque homem, vou lá e não sei. E a gente vai sangrando, continua sangrando sozinho, né? E vai usando a máscara ali. E eu quero deixar perguntando, com essa pergunta, e também lembrando que só Ele cura os de coração, mais uma vez, quebrantado, e cuida das suas feridas. Deus sabe que nós nos ferimos, gente. Deus sabe cada ferida que nós temos foi ocasionado pelo que foi ocasionado. Então, assim, a gente não esconde nada de Deus. Só que, o que é a condição? Ele cura os de coração quebrantado. Se a gente não quebranta o coração, impossível Deus acessar as nossas feridas para tratar. Porque é condicionante aqui. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então, está doendo? Está arranhado? Está machucado? Está purulento? Já está fedendo aquela ferida?
Pede para Deus limpar. Vai na presença dele. Você vai ver como ele faz. Ele é perito em fazer isso. Mas, primeiro passo, quebrantar o coração. Então, a pergunta é essa, gente. A decisão está na nossa mão. De continuar sangrando sozinho, com essa máscara aqui de que está tudo bem, mas por dentro ali a gente está todo ferido, todo machucado, mas usando uma máscara social para dizer que está tudo bem, que você é espiritual, que você é da igreja, que você é isso, que você é aquilo, mas nunca se deixando ser tratado a fundo. Que Deus nos ajude, gente, a quebrantarmos nosso coração, né, que nosso coração possa ser derramado na presença de Deus, e que você possa caminhar com alguém, com um amigo que possa, né, te auxiliar nesses momentos e poder fortalecer, porque a palavra é repleta de versículos que fala do amigo, do cordão de 3 dobras, né? Quando você tem Jesus no meio, então a coisa muda de figura totalmente. Amém? Então que Deus nos ajude, gente. Vamos orar. Peço que você fique em pé. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque tem tantas garantias na Tua palavra, Senhor, até de cura, de quebrantamento, onde a gente chega na Tua presença, Pai, e sempre encontra aquilo que a gente precisa, Pai. Não há nada que a gente precisa que a gente não encontra na Tua presença, Pai. Então nos ajuda, Pai, a não sermos homens que aparentemente nós não nos quebrantamos, mas nós somos sim, Pai, vulneráveis, nós somos imperfeitos, nós somos frágeis, Senhor. Mas também nós queremos mostrar, Senhor, que no Senhor nós somos mais que vencedores. Então nos ajuda, Pai, também a não nos desanimarmos, Senhor, mas que a gente possa buscar a ajuda, o socorro bem presente, onde só nós podemos encontrar, que é na Tua presença, que é diante da Tua face, Pai. Então, nos ajuda, Pai, a vencermos as barreiras da nossa mente, as barreiras sociais, as barreiras emocionais que muitos de nós temos, Senhor, para que a gente possa chegar e encontrar a verdadeira liberdade que temos em Cristo Jesus. Precisamos da Tua ajuda, Pai. Nos dê uma semana abençoada, Pai, na Tua presença e cura, Pai, todas as feridas, todos os arranhados que nós temos, Deus, para que a gente possa sarar e sarar aqueles que estão à nossa volta também, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém.